Bom dia, gente. Uma ótima sexta-feira para você. Nós estamos começando mais um Café Bom Dia para você ficar bem informado sobre o que está acontecendo em Erechim e região. Hoje, sexta-feira, dia 30 de abril, o dia em que Erechim completa 103 anos. E também a gente já vou antecipar aqui, antes de cumprimentar aqui meus colegas, parabéns para Erechim por esses 103 anos que completa nesta data. E vou começar cumprimentando também meu colega, Natan Bretenbach. Um bom dia para você, Natan. Bom dia, Thay, bom dia, Dani, bom dia ao pessoal de casa que está nos acompanhando. Eu lembro que vocês podem participar aqui do Café Bom Dia, deixando o recado, dizendo da cidade de onde você está nos assistindo. E bom dia para você também, Dani. Bom dia, Natan, Thay, pessoal que está nos assistindo. Iniciamos mais uma sexta-feira comemorativa na cidade de Erechim, onde Erechim completa 103 anos e o jornal impresso dessa sexta-feira tem uma edição especial que conta então a história dos 103 anos, tem bastante matérias que são ligadas à cidade e a gente também já antecipa que você já pode adquirir essa edição especial, ela já está na banca e também disponível para assinantes do jornal Bom Dia. Isso, muito bacana, né? Eu estava mostrando para o pessoal enquanto a Dani falava, né? A capa, inclusive, do Bom Dia é essa e tem um outro caderno especial de 103 anos contando a história e através de monumentos e nomes de ruas aqui da cidade. E como é importante fazer esse resgate da nossa história e de tudo aquilo que Erechim tem vivido e os desafios agora, claro, com a pandemia, mas é importante a gente salientar como a cidade ela foi batalhadora todos esses anos, a capital da amizade que nós chamamos, uma cidade construída por várias culturas, vários povos de diferentes lugares e também de pessoas imigrantes, né, principalmente da Europa. Então, aqui em Erechim a gente encontra muitas culturas e é um povo assim bem diversificado. Então, parabéns a Erechim e também a você, erechinense, ao nosso dia, afinal de contas. Eu não sei, você nasceu em Erechim? Sim, eu sou natural de Erechim. Erechinense, tu também? Também. Eu também nasci em Erechim, então parabéns para nós também, para todos e também quem não nasceu é erechinense, né? Todos erechinense estamos de coração, né? Estamos de parabéns. Diga aí pra gente se você é erechinense, da cidade também de onde você nasceu. Exatamente. Bom, gente, agora vamos atualizar, né, você sobre as primeiras informações desta sexta-feira, né? Eu tenho uma notícia aqui de segurança, que é da comunicação da Brigada, que foi preso um homem acusado de feminicídio em Erval Grande. Foi preso na tarde desta quinta-feira, dia 29, o homem apontado como o autor do feminicídio de Raquel da Rosa Velasque, de 26 anos. O crime ocorreu em 9 de dezembro do ano passado e ele se encontrava foragido desde então. O indivíduo estava com um mandado de prisão preventiva expedido e foi detido após se apresentar na delegacia de polícia em Chapecó, Santa Catarina. Após, ele foi levado para a delegacia de polícia de Erval Grande, onde ocorreu o registro do fato e foi conduzido para o presídio. No último dia 22, os familiares e amigos de Raquel realizaram um protesto pedindo por justiça e a prisão do autor. O ato aconteceu na ERS 480, no trecho em frente ao bairro Tancredo Neves, em Erval Grande. A manifestação provocou longas filas de veículos na rodovia e o trânsito foi liberado a cada 30 minutos. E aí depois, aqui no jornal, tem mais detalhes dessa informação e foi preso, então, né, a gente noticiou também esse fato quando ocorreu, né, infelizmente, e acabou, né, infelizmente, aí tirando a vida dessa jovem, né, de 26 anos. É importante a gente ressaltar o trabalho da polícia também nesse caso, né, e outras informações, como até ele mesmo bem mencionou, estão lá no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Tem já pessoal participando aqui conosco, a Geri Moreira, a Josiane, a Rosilei Darcy Oliveira, Maria Rodrigues e Iracema.
E tem um comentário já da Maria Adelaide, diz o seguinte: bom dia, um ótimo dia a todos vocês. Obrigado igualmente, a gente espera que a nossa sexta-feira aí seja abençoada. Bem, vamos falar agora um pouco de religião, mas em um sentido não como a gente gostaria de noticiar, infelizmente. É fora do Brasil esse fato, mas repercute para a gente repensar muitas ações aqui também. Israel esteve promovendo ontem um festival religioso, e nesse festival ocorreu um tumulto, né? E deixou 44 mortos e mais de 100 feridos. Várias pessoas foram pisoteadas, segundo as autoridades. O evento para os judeus ortodoxos reuniu cerca de 100 mil no norte do país, que começam a retomar os festivais após controlar a pandemia. Esse, desde o início da Covid-19, foi um dos maiores eventos realizados lá por Israel. E a gente tem informação que entre os feridos estavam crianças também, inclusive, né? As primeiras informações que se tem apontam que uma arquibancada de metal teria desabado, e os órgãos de saúde lá de Israel dizem que as vítimas morreram pisoteadas após este tumulto. Enfim, repercutiu no mundo inteiro, né? A gente então está repassando a notícia para você. Uma notícia triste, né? De certa forma também. Não aconteceu no Brasil, mas isso aqui também a gente já teve vários casos que arquibancadas em estádios, em festas, né? Que acabaram também caindo e fazendo com que fossem mortes acontecendo, né? Então, querendo ou não, as questões de infraestrutura, elas devem ser muito bem pensadas, né? Quando a gente vê que tem muito aglomerações de pessoas, né? Então, é sempre importante ressaltar essas questões voltadas à infraestrutura, né? Exato. A gente teve a questão da Boate Kiss, né? Também, que teve uma repercussão até mundial, nacional, a respeito disso, né? Então, talvez foi negligência das autoridades, quem sabe, por rever essa estrutura, enfim, né? E fica o alerta para a gente aprender também um pouco a respeito disso, antes de fazer um evento, rever se a estrutura está em condições de receber esse porte de pessoas. Exatamente. E lembrando, né, que agora, até então, os eventos ainda não foram liberados, né, só para a gente atualizar, mas algumas coisas acontecem, mas com todas as restrições, os protocolos, com o distanciamento, geralmente não é com muitas pessoas, 50% da capacidade, às vezes 30 pessoas com distanciamento, com máscara. Então, agora que as coisas estão começando a andar, algumas coisas estão caminhando, claro, mas é com todo um critério, com muito cuidado, porque nós acompanhamos que quando os cuidados eles são relaxados, a gente vê o aumento dos casos, o aumento das internações, o aumento das mortes. E quando a gente analisa os cuidados sendo tomados, a gente sempre vê aqui, porque a gente recebe todos os dias o boletim do coronavírus e das internações, e esses números eles sempre diminuem quando o cuidado está mais intenso. Então, é importante também. Gente, tem uma outra informação aqui que é o assunto da semana, que é a volta às aulas. Muito bem. Né? Então, a gente já noticiou ontem, mas, de repente, se você não acompanhou ontem, as aulas, então, presenciais aqui em Erechim, elas já retomaram. Elas estão acontecendo de maneira escalonada. Isso significa que é 50% da capacidade da sala de aula, enquanto uma turma vai para a escola de maneira presencial, a outra turma não, perdão, um grupo vai para a escola de maneira presencial, o outro grupo fica em casa fazendo as atividades remotas. A notícia que eu tenho aqui é da URI, da universidade, em relação ao ensino superior, que ainda não retornou. Então, de acordo com a informação da instituição, o ensino superior da URI retorna às aulas na segunda-feira. Esta semana, a URI já iniciou as aulas presenciais ainda na terça-feira, quarta e quinta, né? Só que o ensino superior, que ainda não voltou mais, está previsto para esta segunda-feira. Mas é importante salientar que algo que nós estamos
repassando nesta semana é que a informação é que as pessoas têm que entrar em contato com as instituições, porque cada uma está funcionando de uma maneira. Então, é importante que os pais liguem para as instituições, os alunos, para saber como vai se dar esse retorno, né, Dani, para ser de maneira segura. Perfeito. E a gente também ressalta que esse primeiro protocolo, né, que a gente fala sobre a questão da voltar à bandeira vermelha, ele se estende até dia 10, né, desse mês, 10 de maio. A partir, então, dessa primeira semana, eles vão ter, então, uma nova análise de como, então, se comportou a questões da manifestação do coronavírus. Então, provavelmente, no dia 10, exista mais uma reunião, mais um boletim sendo informado para ver a manutenção, então, da bandeira vermelha no estado do Rio Grande do Sul. E sobre isso também, tá, em relação às voltas às aulas, o governo do estado também divulgou no final da tarde de ontem o calendário para a volta das escolas estaduais aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse calendário ele já está disponível nos sites do governo do estado, né? E tem todas as orientações, porém, ele vai se dar do mesmo formato que está sendo com a volta às aulas das escolas particulares, né? Tem, então, nesse sentido escalonado, em que uma turma, então, é presencial, um grupo presencial em sala de aula e um grupo fazendo, então, suas atividades online, né? Então, para vocês também que estudam em escolas estaduais, fica, então, aí a informação. Provavelmente agora, até segunda-feira, vai surgir novas informações e boletins em relação a isso, mas a gente já adianta, então, que a partir de segunda-feira o governo estadual, então, volta às aulas. Né? Perfeito. A gente tem outra notícia agora, tá? E tem um comentário da Rosilei, inclusive, sobre isso. Isso, eu ia falar quem está participando aqui conosco. Então, a Rosilei, que é minha conhecida, minha tia, ela diz o seguinte: bom dia, Tayane e colegas. Sou erechinense com orgulho. Parabéns para todos nós. Obrigado pelas notícias e um bom fim de semana para vocês. Um ótimo fim de semana, Rosilei. Tudo de bom também para você. Temos a Rosi Chiarello, que diz bom dia, Rosi, para você. O Alexandre de Santana também, bom dia a todos, um bom dia para você. Temos também a Maria, também sempre ligada conosco, bom dia e ótimo dia a todos vocês. Um bom dia para você também, Maria, que sempre, né, está ligadinha conosco. Tá certo. A gente tem outra informação também agora, que é a respeito da vacinação, que Erechim inicia hoje a vacinação para aquelas pessoas que têm comorbidades, né? Isso inicia a partir desta sexta-feira, dia 30, então. A Prefeitura inicia essa vacinação por meio da Secretaria de Saúde para a aplicação da primeira dose, né, da vacina contra a Covid da AstraZeneca em pessoas com comorbidades acima de 59 anos. As comorbidades são pessoas que têm alguma doença ou agravo prévio, tornando-a mais vulnerável para complicação da Covid. Além desse grupo, também receberão a primeira dose os pacientes com síndrome de Down acima de 18 anos, além de gestantes e puérperas que têm alguma comorbidade acima de 18 anos. Né, Dani? E é importante falar também que a pessoa tem que atualizar, né, Dani, o cadastro, porque tem que comprovar, né? Tem Exato. que comprovar que tem essa comorbidade. E a informação que a gente tem é que a atualização que a pessoa tem as doenças tem que ser feita na unidade básica de saúde. Então a pessoa vai lá, atualiza, né, pega o atestado, porque para fazer a vacinação tem que levar o atestado que a pessoa realmente tem aquela doença para receber a vacinação. Exatamente, né? E até é bom a gente salientar, né, pessoal, que querendo ou não, muitas pessoas acabam, né, tentando ali de alguma forma burlar esse cronograma. Então também fica aí o alerta para o pessoal ter também esse olhar em relação a isso e para também, né, um pouco de conscientização em relação às pessoas que necessitam de tomar essa primeira dose antes, né, por razões de terem essas doenças. Né, então. E até porque, como a gente estava falando já em vacinação, a Tayane ou a Dani tem, eu acho que mais informações a respeito disso. A segunda dose ela está atrasada no Rio Grande do Sul em várias cidades. Erechim é um caso, Passo Fundo. E ao longo dos dias, de acordo com especialistas, a gente mencionava isso anteriormente também, a eficácia da vacina ela vai ficando assim menor, né? Ao longo dos dias que vão se passando,
que vencem de 15 a 28 dias, que vencem esse prazo para tomar a segunda dose. Se passa muito prazo disso, de acordo com especialistas, já não é a mesma eficácia, né? Então, a gente espera que o governo estadual e em âmbito municipal também resolvam estas situações da vacina. Quem nos acompanha é a Maria Adelaide, ela disse que é lá de Santa Catarina, ela é catarinense, mas mora aqui em Erechim e tem orgulho de morar aqui na cidade. Olha, uma catarinense no sul, aqui no Rio Grande do Sul. Que legal, lembrando para a Maria que eu também sou um pouco catarinense, porque nasci em Erechim, mas praticamente cresci em Chapecó, em Santa Catarina. Também tenho um amor também por esse estado, né? Um pouco de cada, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Mas voltando nessa questão da vacina, também pode ser vacinado hoje as pessoas que são os hipertensos e os diabéticos, né? Os pacientes de 59 anos que sejam hipertensos e diabéticos podem receber a vacina com a receita de medicamentos. E os demais pacientes de 59 anos com outras comorbidades devem apresentar, então, o atestado médico. Tem uma outra informação também, né, Dani, que é em relação à chegada. Chegou ontem, na verdade, um novo lote, né, de vacinas aqui no Rio Grande do Sul. E um avião com 360 mil, mais de 360 mil, 950 doses da vacina contra a Covid-19 chegou aqui no Rio Grande do Sul por volta das 10 horas da manhã de ontem. A aeronave passou no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. E o novo lote tem 353.750 doses da AstraZeneca, Oxford e 7,2 mil da Coronavac. Com isso, o Estado passa dos 4,2 milhões de vacinas recebidas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. A remessa, de acordo com eles, será suficiente para avançar na vacinação dos idosos, completar a imunização da faixa etária até 60 anos e vacinar pessoas com comorbidades. Mas, mesmo que a previsão de chegada dessa vacina aqui em Erechim, da vacinação aqui em Erechim é hoje, a previsão de chegada, só que vem, claro, poucas doses para nós, né, do caso da Coronavac, que é aquela que nós estamos em falta para fazer a segunda dose, né, o que a gente tem mais é da AstraZeneca. E vamos aguardar para ver, ainda o quantitativo de doses ainda não foi divulgado, quanto que vem aqui para nós, né, então vamos aguardar durante o dia, aí pode chegar a qualquer momento. Muito bem. Tem mais gente participando aqui conosco. A Helena Oman está nos acompanhando, a Rose Chiarello e também a Maria Camargo. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Bem, a gente está falando em vacinação aqui no país, mais especificamente no Sul, mas a nível mundial a gente tem outros países que estão retomando em alguma medida e tomando atitudes até drásticas, eu diria assim. Nova York, por exemplo, está nessa reportagem no Correio do Povo, planeja reabertura total em 1º de julho, ou inclusive antes. Quase 30% lá da população da cidade está completamente vacinada contra o coronavírus. 30%. Isso quer dizer 70% não está, né? E eles planejam aí até a metade deste ano já fazer reabertura total ou antes ainda. Então, eu penso assim que a população ela deve estar totalmente vacinada. Claro que a economia não pode parar. A gente viu no Brasil reflexos, respingos dessa política do fique em casa, né? Mas, por outro lado, também a saúde deve ser preservada. Eu acho que é uma atitude bastante arriscada, assim. Mas, enfim, a cidade de Nova York, então, tomou essa decisão e, de acordo com o prefeito lá de uma coletiva de imprensa, ele disse que é hora de estabelecer uma meta para a reabertura total lá de Nova York. Essa meta é 1º de julho. Tá aí, então, a informação. E deixe sua opinião aí, o que você acha, se Erechim tivesse 30% da população, por exemplo, vacinada, se a gente já reabrisse totalmente, né? Uma questão polêmica aí também, que eu acredito que divide opiniões lá em Nova York. Exatamente. Dani, você tem mais informações? Sim, eu ia comentar em relação a isso também, Nata, que ontem saiu um informativo em relação à questão da expansão do coronavírus em nível mundial. E a Índia, ela acabou agora passando pela segunda onda de coronavírus, né, no país. E por ser... isso reflete muito também nos outros países como um todo, né? Porque a Índia ela já tinha avançado no primeiro
primeiro momento, né, em que tinha de alguma forma contido mais de 70% assim, de casos já tinham sido baixados, né, em relação do ano passado para cá. E agora, nesse começo de ano, aqui, em especial em abril, aumentou novamente os casos de coronavírus no país. E esses reflexos eles vão estar se expandindo para outros, né, outros lugares, e também pode bater aqui no Brasil de alguma forma, né? A gente ainda, né, os especialistas ainda apontam que o Brasil ainda é um grande centro de epidemia, né? É um grande centro. Exato. E outros países também já manifestaram que, né, não estão recebendo brasileiros e que ainda assim existe um cuidado muito, um olhar muito preocupante aqui para a gente, né, em relação a essa expansão do Covid-19. E como os outros países também estão nessa, né, então a gente fica apreensivo se essa segunda onda ou terceira onda iniciar, como vai ser, né? Que situação, né? A gente acompanha quando... Antes a preocupação era que o Brasil, eles se preocupavam que o Brasil transmitisse o coronavírus para o resto do mundo, porque aqui a gente tinha informação muito antes que estava chegando, só que não foi levado tanto assim em consideração até, e a gente acabou ficando um dos países bem atrasados para tudo. O primeiro caso, inclusive, foi em São Paulo, né? Sim, exato. E agora a gente vê, claro, né? Não é só o Brasil que está enfrentando isso, outros países, além da Índia, outros países também enfrentando aí a segunda onda, e a Índia é um dos países mais populosos do mundo. Então imagina, né, a quantidade de pessoas que existe lá e como essa contaminação, né, deve ocorrer mais rapidamente, até por ser um país muito, muito populoso. Então, não é só o Brasil, né, que enfrenta esse vai, vem, não para, né? Outros países também estão enfrentando, né? E o município aqui de Erechim está se preocupando principalmente com a questão da educação a respeito da alimentação, né? Isso, exatamente. Dos Eu tenho estudantes. Uma informação aqui que está no nosso site, também uma informação da comunicação pública, que a Secretaria de Educação, ela entrega mais de 1.000 kits de alimentação no mês de abril, né? A Secretaria de Educação, por meio do setor de alimentação escolar, realizou mais uma entrega de kits. Os critérios para uma distribuição seguem as determinações da Lei 13.987, de 7 de abril de 2020, que permite a entrega dos produtos diretamente aos estudantes durante o período da situação de emergência no país. Quem que recebe? Além das famílias cadastradas no Cadastro Único e no BPC e Bolsa Família, também tem direito a receber o kit as que se autodeclararem em vulnerabilidade social e sem vínculo empregatício, né? Os alimentos do kit. O kit distribuído no mês de abril, ele contém os alimentos da cesta básica, né? O arroz, feijão, carne de gado, óleo de soja, ovos, pão, tomate, enfim, tem até frutas, verduras, legumes que aqui, né? Que é importante, né? Também para aumentar a imunidade. Importante, porque a gente sabe, como a gente comentava, que os alimentos, eles estão num preço muito alto, então eu acredito que toda ajuda, assim como a gente já acompanhou outras ações sociais que estão acontecendo aqui em Erechim, toda ajuda é bem-vinda para auxiliar essas famílias, né, gente? Exato. Trazendo mais informações também em relação à vacina, para fechar, então, a nossa participação aqui no Café Bom Dia dessa sexta-feira, que o Brasil, ele recebeu, então, o primeiro lote da vacina da Pfizer, né? Que era uma das primeiras vacinas que tinha sido negociadas pelo governo federal, porém, chegando aí quase com 6 meses de atraso desde a negociação, né? Muito bem. Tem outra informação, a gente vai colocando os tópicos, porque tem bastante informação, né? E o tempo está correndo rápido, aqui a gente começou um pouquinho depois, mas não tem problema. Tem um estudo que é muito bacana, você que é fumante ou conhece alguém que fuma, provavelmente, estudo que relacionava o tabagismo, a menor chance de ter Covid-19 é retirado do ar. A decisão foi tomada após editores descobrirem que 2 pesquisadores têm relação com a indústria do tabaco. Veja só, né? Que absurdo isso, considerar que o cigarro, por a pessoa fumar, ela vai ter menor chance de pegar Covid-19 e esses pesquisadores estarem ligados a uma indústria de tabagismo. Que absurdo mesmo, em época de pandemia, essa comercialização indevida, incorreta, incoerente e tudo mais. A chamada fake news, né, que a gente tem sempre atentos a isso, né, e sempre falando sobre, então, esse cuidado maior da atenção, né. E outra porque também, né, Nata, isso acaba se tornando um marketing para as próprias empresas, né, para a questão de incentivar ainda mais a venda, né,
desse tipo de cigarros. Exato. Gente, quem participa conosco também é o Paulinho, que diz parabéns, Erechim, bom dia, o Adolfo, a Helena Omon, a Maria Camargo, muita gente ligadinha conosco nesta manhã. E antes de nós encerrarmos, vamos falar do tempo. Isso. Né? Tempo para o final de semana. Vamos falar do tempo para o fim de semana. Vamos colocar as informações, então, né, do tempo aí. Para a capital da amizade, né? Para a capital da amizade. Exatamente. Tem previsão o frio deve seguir, porque geralmente a gente pede para Tayane a questão da chuva. Agora, com a aproximação do inverno, o frio deve prosseguir, então tá aí. Exatamente. Então, de acordo com a Climatempo, né, a Somar Meteorologia, a gente tem a previsão de tempo firme. Tempo firme esquentando bastante aqui na região no fim de semana, principalmente no domingo, que pode chegar a 29 graus. As manhãs e as madrugadas, elas vão ser bem frias, né, com os seus 7, 8 graus. Já no sábado, a máxima em Erechim é 28, no domingo é 29, e isso, de acordo com as explicações dos meteorologistas, é porque existe uma massa de ar seco e frio que ainda está atuando essa semana inteira, na verdade, e ela impede a formação de nuvens carregadas. Por isso que a gente fica aí com o tempo firme, né, com o tempo seco, deixando o céu bem limpo. E hoje não chove também, hoje a previsão é de tempo firme aqui em Erechim, com algumas nuvens, e a temperatura sobe um pouquinho de tarde, mas como de costume que nós já estamos acompanhando devido à aproximação do inverno, é que vai cair um pouquinho, gente. Muito bem, para mim é ótimo, né, porque eu gosto de frio mesmo, então... Pra mim é bom, na realidade, que tenha sol no final de semana, porque daí eu consigo lavar roupa, né? E acredito que o pessoal também, né? Muitas pessoas que estão em casa, acho que estão na mesma situação. Na mesma situação. Esperando que o sol... Hoje tem sol, a gente espera que hoje tempo bom. As roupas sequem, né? Que tudo certo. Fernanda Puerari também está nos acompanhando. Enfim, a Kelly Douglas, a Luana Gomes estiveram curtindo. A Giri Moreira, enfim, tem muitas pessoas, Maria Rodrigues, a Josiane, como a gente comentava anteriormente. E eu acho que é isso, né? 103 anos aqui da capital da amizade, parabéns Erechim, né? Não tinha dado aí a minha parabenização ao município, a todos os que compõem aí essa força motriz, como o próprio prefeito Paulo Poli sempre destacou, que a gente tem uma capacidade de produção em diversos setores, né? E a força motriz do município, ela tem que ser destacada, porque a mão de obra daqui, das pessoas que estão aqui, que fazem o município se desenvolver, precisa ser valorizadas. Verdade. Gente, o Café Bom Dia, então, vai ficando por aqui. Nós agradecemos a sua participação, a sua audiência. Lembramos, na segunda-feira, estamos de volta, 8h30 da manhã, com mais Café Bom Dia, mais informação para você. Um bom dia, gente. Então, um ótimo fim de semana a todos. A vocês dois, muito obrigado. Agradeço ao pessoal de casa também. Um bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Bom dia também para quem estava nos assistindo. A gente, então, encontra vocês a partir das 8h30 da manhã, na segunda-feira. Um ótimo final de semana.